E nós vamos ler Josué, capítulo 24, a partir do versículo 14. Leremos 2 versículos, na verdade. Versículo 14 e o versículo 15. Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15. Eu lerei, os irmãos acompanharão. Onde a palavra do Senhor fala-nos assim: agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Irmãos, quando nós pensamos na temática que os irmãos propuseram, famílias no altar do Senhor, nós refletimos a respeito da utilização do altar no decorrer das Escrituras. Nós vemos na Bíblia Sagrada que o altar, desde o Antigo Testamento, na verdade nós vemos com maior frequência a menção do altar no Antigo Testamento. Era o local onde os sacrifícios eram oferecidos, o local onde o indivíduo ele manifestava ali a sua relação com Deus, a sua fé. E também, irmãos, nós vemos que, como fizeram Noé, Abraão e outros, os servos do Senhor, no decorrer do tempo, eles edificaram altares a fim de expressar sua gratidão, a fim de destacar a sua consciência de que dependiam de Deus. Então, por onde eles passavam, eles edificavam altares, entendendo que até ali o Senhor é quem os tinha conduzido. Mas, irmãos, por essa razão, por apontar para o relacionamento entre o homem e Deus, o altar se tornou, na linguagem cristã evangélica, uma metáfora para o relacionamento com Deus, para o compromisso com o Senhor. De modo que, quando eu afirmo que a minha família está no altar de Deus, eu estou, na verdade, dizendo que eu procuro promover no meu lar os princípios, os valores cristãos, o relacionamento com Deus acima de tudo. Então, pensando sobre isso, irmãos, e com base no texto que lemos, eu quero destacar aqui, irmãos, aquilo que eu entendo como características essenciais a uma família no altar de Deus, uma família que se relaciona com o Senhor. E a primeira delas, irmãos, primeira dessas características de uma família no altar de Deus, é que essa família tem uma aliança com o Senhor. Veja, no texto que lemos, irmãos, nós vemos que esse texto, ele parte da perspectiva de um povo que já está numa relação com Deus. Um povo que já tem uma aliança com Deus, que já tem uma história com Deus. Se os irmãos lerem os versículos anteriores, Josué capítulo 24, nós vemos que o próprio Deus, ele fala, a partir do versículo 2, Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Então, a história do povo começa a ser contada. Da além do rio, antigamente, habitaram vossos pais, Terá, pai de Abraão, pai de Naor, e serviram outros deuses. Eu, porém, tomei a Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente, e dei Isaque. E a Isaque dei Jacó, e Esaú, e a Esaú dei a montanha de Seir, para a possuir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri o Egito, como o fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Então, o próprio Deus conta como essa aliança, como essa relação começou. Foi iniciativa dele. Ele disse: olha, Terá, Abraão, Naor, eles serviam outros deuses. E eu fui lá e tirei Abraão de lá. Veja, a aliança, irmãos, nós não refletimos tanto sobre isso, mas a aliança é um compromisso que é estabelecido pelo próprio Deus. É um compromisso, irmãos, que
É um compromisso sério, que tem implicações de vida e morte. E acima de tudo, irmãos, uma aliança é um compromisso de sangue. Por isso nós vemos o sistema sacrificial no Antigo Testamento. Mas eu entendo, irmãos, que a primeira aliança que Deus firmou não foi com Abraão e também não foi com Noé. Nós vemos Deus firmando uma aliança com Noé ali também. Entendo que a primeira aliança foi firmada com Adão. Porque, irmãos, o que é uma aliança? Como falamos, é um compromisso que Deus estabelece com a outra parte, que nesse caso é a humanidade, e tem implicações de vida ou morte. Existem promessas relativas à fidelidade, se a aliança for observada, se o pacto, o compromisso for mantido, há bênçãos oferecidas e prometidas, mas a morte também é o preço da desobediência. Isso tudo aparece em Gênesis, lá quando Deus fala com Adão. Deus, ele estabelece um pacto com a humanidade, ele dá ordens à humanidade, e ele dá condições da humanidade de cumprir, porque em Gênesis 1:28, Deus diz ao homem e à mulher, ele diz: multiplicai-vos, frutificai, enchei a terra, dominai sobre os peixes, as aves do céu, sobre os animais, sujeitai a terra. Mas Deus deu condições para que o homem fizesse isso. Deus deu ao homem o raciocínio, Deus deu também a capacidade de se reproduzir, porque o texto em Gênesis 1:28 diz que Deus os abençoou e disse. Então Deus os abençoou com a fertilidade. Então Deus deu condições. E mais à frente, irmãos, nós vemos em Gênesis capítulo 2 um relato mais detalhado da criação, onde Deus dá ordens a Adão que não deu a Eva. Se os irmãos verificarem Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 15, nós vemos que o texto diz: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. O texto não diz, não mostra Deus afirmando, dizendo, mandando a Adão: lavre e guarde o jardim. Mas nós entendemos que se Deus o colocou ali com esse propósito, essas ordens foram transmitidas. E o versículo 16 diz: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus deu a Adão o testosterona para que ele pudesse lavrar e guardar o jardim, mas agora aparece uma ordem para a qual o testosterona não é suficiente. Ele precisa de algo mais para obedecer essa ordem. Então, no versículo 18, o texto diz: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só com essa árvore. Não é bom que ele esteja sozinho aqui. Eu vou fazer uma ajudadora que esteja como diante dele. Irmãos, então a ajudadora, a mulher, foi criada para ajudar o homem a obedecer a Deus, para ajudar o homem a obedecer a aliança que ele firmara com Deus. Porque veja, se Adão desobedecesse a ordem do Senhor, o pacto seria rompido. Deus disse: certamente morrerás. Esse é o propósito da vida conjugal: obedecer a Deus, manter a aliança. Agora, qual a relação disso com o texto que nós lemos em Josué? Veja, Josué, capítulo 24, a partir do versículo 14, se os irmãos perceberem, todas as vezes que Senhor é mencionado, aparece tudo em caixa alta. Pelo menos na minha Bíblia aparece assim. Várias Bíblias contêm essa edição para facilitar o nosso entendimento. Todas as vezes na Bíblia, se a sua Bíblia está desse jeito, que a expressão Senhor aparece toda em letras maiúsculas, isso significa que no texto hebraico, o que está ali por trás é aquilo que os teólogos chamam de tetragrama, ou seja, as 4 letras do nome de Deus, que ninguém consegue pronunciar. Uns se referem como Yahvé,
outros como Jeová, mas a verdade é que nós não sabemos como pronunciar. Porque havia um mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, então as pessoas não pronunciavam o nome. E assim o povo esqueceu a pronúncia. Nós não sabemos. Mas uma coisa nós sabemos: toda vez que o tetragrama aparece na Escritura, há uma referência à aliança de Deus. E, irmãos, no texto de Josué, capítulo 24, o tetragrama aparece várias vezes. Josué está fazendo alusão à aliança que Deus firmara com o seu povo. Irmãos, e no livro do Gênesis, que nós estávamos aqui, no Gênesis no capítulo 1, irmãos, o tetragrama não aparece no capítulo 1. No capítulo 1, irmãos, aparece um outro termo hebraico Elohim, que aponta para Deus como o Criador, como o dono de tudo. Mas no capítulo 2, o tetragrama aparece, é o Senhor, todo em maiúsculo, que fala com Adão. É o Deus da aliança, é o Deus do pacto, porque ele firmou um pacto com Adão. Mas Adão, ele não cumpriu o pacto. Adão pecou, desobedeceu. E agora, irmãos, Josué, ele está diante de um povo que diz que não vai desobedecer. Vamos voltar lá para o texto. Um povo que diz que não vai desobedecer. Versículo 16 do capítulo 24 diz assim: então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos outros deuses, porque o Senhor é nosso Deus. Ele é o que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Eles estão dizendo: olha, não tem como largar o Senhor, é impossível largar o Senhor. Mas desde que Adão deixou o Senhor, desde que Adão rompeu a aliança, ninguém mais consegue cumprir a aliança. Houve uma geração antes dessa, que fala a Josué agora, que pereceu no deserto, desobedeceu ao Senhor, abandonou o Senhor. Então não era impossível abandonar o Senhor. Esses homens, inclusive, fizeram essa afirmação, mas quando nós vamos ao livro de Juízes, irmãos, nós vemos que o povo abandonou Deus. Veja, eles não cumpriram a aliança. Por isso, irmãos, houve a necessidade de uma nova aliança. Porque Deus firmara uma aliança com Adão, Adão tinha condições de obedecer aquela aliança. Deus firmou uma aliança de obras: obedeça e viva, desobedeça e morra. Essa aliança foi novamente apresentada, embora Adão já tivesse caído, ela foi apresentada a Israel e por isso Israel não conseguiu cumprir. Então, em Ezequiel 36, nos versículos 26 e 27, Deus diz que faria uma nova aliança e colocaria o seu espírito, trocaria o coração de pedra por um coração de carne, e então os seus preceitos poderiam ser observados. Então a aliança poderia ser cumprida, porque a aliança agora, essa aliança que nós vivemos, por causa de Cristo, agora essa aliança, irmãos, ela é pela graça. É um pacto que Deus firma conosco, um pacto de graça. Então, irmãos, a família no altar de Deus é uma família que tem consciência dessa aliança. É uma família constituída de indivíduos que se renderam aos pés do Senhor. E agora, irmãos, como Adão no princípio, Deus nos dá condições de lutarmos pela santidade, de lutarmos pela obediência, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Mas o que chama a atenção também nesse texto, irmãos, é que a frase proferida por Josué, e que nós recitamos com frequência em programações para a família: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, essa frase revela ainda a existência de uma aliança dentro da aliança. Porque quem era a casa de Josué? É evidentemente uma referência à sua família. Irmãos, o casamento é apresentado nas Escrituras como uma aliança.
Josué, ele firmou essa aliança porque, primeiro, Deus estabeleceu uma aliança com o povo. Mas, veja bem, lembra que eu falei que Deus estabeleceu uma aliança com Adão, Adão rompeu essa aliança, mas essa aliança, ela ainda está de pé, só que ninguém consegue ser salvo pelas obras, ninguém consegue obedecer. Por isso Jesus veio e obedeceu no nosso lugar, cumprindo a aliança que Deus firmou com Adão. Jesus obedeceu toda a lei, então por isso agora, irmãos, nós estamos salvos pela graça. Então ele estabelece conosco uma aliança de graça, porque nós não conseguimos. Mas aqueles que rejeitam Cristo, eles ainda estão debaixo daquela primeira aliança com Adão, e por isso são condenados, porque eles deveriam obedecer para ser salvos, mas eles não obedecem, então são condenados. Mas veja, o casamento foi instituído antes da queda, no período daquela aliança que Deus firmou com Adão, ou seja, com toda a humanidade, porque Adão representava a humanidade. Então aquilo que Deus instituiu lá no princípio, não vale só para mim e para você, vale para toda a criação. O casamento, irmãos, como Deus instituiu, é para todos, macho e fêmea, um homem com uma mulher, vale para toda a humanidade. Ou seja, aqueles que não são cristãos e adotam uma outra modalidade, estão pecando. E assim como, irmãos, a aliança com Adão não era para ser rompida, a aliança com a esposa também não deve ser rompida, irmãos. Lute pelo seu casamento. O casamento é uma aliança. Malaquias capítulo 2, versículo 14, a Bíblia chama o casamento de aliança. Josué, ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e isso inclui, irmão, essa consciência de que o casamento também é uma aliança, de que isso fazia parte da aliança, não adulterarás, a manutenção do casamento, tudo isso estava incluído. Veja, Malaquias 2,14 diz: porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira, e a mulher do teu concerto, ou seja, da tua aliança. A palavra aqui traduzida como aliança é a mesma que é empregada por Deus lá no Sinai. É a mesma palavra hebraica. O casamento não é um contrato, é uma aliança. E você que tem uma aliança com o Senhor, precisa ter essa consciência. Porque a minha aliança não é só com Deus, eu também tenho uma aliança com a minha esposa. E porque eu tenho uma aliança com Deus, eu sei que Ele estava lá no meu casamento. Ele foi testemunha, irmãos. Não importa onde foi teu casamento, pastor, meu casamento foi na macumba. Não importa, lembra do pacto que Deus firmou com Adão, com toda a criação? O casamento é válido para todos, irmãos. Não importa se você se casou, se teve validade. Então é de Deus, sabe por quê? Porque o que Deus ajuntou foi macho e fêmea. Não foi Joãozinho com Mariazinha. Foi macho e fêmea. Então, se o seu casamento é macho e fêmea, um homem com uma mulher, então é de Deus. Você não tem que buscar a separação. Lute pelo seu casamento. A família no altar de Deus é uma família que tem essa consciência de aliança. Mas na contemporaneidade, irmãos, nós vemos que as pessoas têm fragilizado os vínculos conjugais, entendendo que o casamento é um contrato, porque um contrato pode ser dissolvido pela vontade de uma das partes. Nós vemos isso por ocasião de aluguel, né? A pessoa faz uma rescisão, ainda que tenha uma penalidade, mas é possível dissolver. Mas uma aliança, irmãos, é algo mais sério, tem implicações, e nós precisamos valorizar essa bênção que Deus nos deu. Deus, irmãos, nos chamou para isso. Deus me chamou para amar a minha esposa, como Cristo amou a igreja, e dar a minha vida por ela. Ele me chamou para isso, e chamou você também que é casado. Não podemos cogitar a dissolução
da aliança, irmãos, por aquilo que está ao nosso redor. Veja, havia outros povos ao redor, outros deuses em redor, mas Josué, olha, vocês precisam ser fiéis à aliança. Irmãos, a segunda coisa que quero destacar é que uma família no altar de Deus, ela deve adorar exclusivamente a Ele. Queridos, o que Josué fala aqui, Josué 24, versículos 14 e 15, tem a ver com o primeiro mandamento. A gente não costuma recitar os 10 mandamentos, né? Mas o primeiro mandamento, eu acredito que os irmãos devem lembrar: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, versículo 3. Ele diz aqui que eles deveriam temer ao Senhor. Lembra, né? O Senhor aqui tudo em maiúsculo, o tetragrama, Yahvé, e serviu com sinceridade e com verdade, deitar fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, além do rio, no Egito. Vocês devem servir ao Senhor. A adoração tem que ser exclusiva. Só Deus deve ser adorado. Por quê, irmãos? Porque Deus é o único digno de receber adoração. Deus é o ser mais elevado que existe, irmãos. Ele está num patamar tão elevado que Ele está sozinho. Ele é tão santo, irmãos, que Ele não pode ser mais santo, porque Ele é perfeitamente santo, nem pode ser menos santo. Ele é perfeito. De maneira que os serafins, naquela visão de Isaías, eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A glória de Deus é essa manifestação da beleza da santidade do Senhor. Por isso o Salmo 29, versículo 2 diz para nós adorarmos a Deus na beleza da sua santidade. Deus é o único ser no universo digno de adoração. E Jesus fala isso para Satanás, quando Satanás faz aquela proposta: dar-te-ei tudo isso se prostrado me adorares. Jesus diz: olha, somente ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele darás culto. Mateus 4, versículo 10. Só Deus é digno de adoração. Adoração não pode ser dividida. Mas o que é adoração? Irmãos, a adoração, ela tem a ver com amor. Jesus, em Mateus capítulo 22, Jesus foi questionado a respeito do grande mandamento da lei. E em resposta, Jesus, ele disse o seguinte, versículo 37, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. E ele disse: esse é o primeiro e grande mandamento. Esse primeiro e grande mandamento, irmãos, é a essência do primeiro mandamento lá dentre os 10, Êxodo 20, versículo 3. Porque não há como você amar dois deuses. E Jesus fala sobre isso também em Mateus 6, versículo 24. Mateus 6, 24, ele diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Veja, a adoração tem a ver com amor. Aquilo que você ama se torna o seu objeto de adoração. Por isso, irmãos, nós tendemos a considerar a transgressão do primeiro mandamento como adoração a imagens. Eu estou adorando outros deuses quando eu adoro imagens, ou então quando eu adoro figuras, como da mitologia grega, romana, ou qualquer outra mitologia. Mas a Bíblia diz em Ezequiel 14, ela fala de pessoas que ergueram ídolos no seu coração. Porque a adoração, irmãos, ela tem a ver com o interior do homem, e não com aquilo que fazemos exteriormente. Sendo assim, Josué, com isso em mente, com essa ideia de adoração, ele diz que a adoração tem que ser real. Versículo 14, ele diz: temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade.
Os termos hebraicos usados aqui dão a ideia de uma adoração integral, completa, com inteireza de coração, sincera, fiel. Porque uma adoração dividida, irmãos, ela traz problemas para o lar. Eu não posso dizer que eu amo a Deus e guardar em meu coração outros amores concorrentes. Porque há pessoas que amam outras coisas. O dinheiro, o trabalho, os títulos, o reconhecimento, propriedades. E como nós descobrimos que amamos essas coisas em lugar de amarmos a Deus? Quando essas coisas são tiradas, como você se sente? Será que você considera que só tendo essas coisas é que você pode ser feliz? Eu quero mostrar um exemplo bíblico para você. Gênesis capítulo 30. Gênesis capítulo 30, versículo de número 1. Gênesis 30, versículo 1, diz assim: vendo, pois, Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã. Ela teve inveja, irmãos. E disse a Jacó: dá-me filhos, se não morro. Os irmãos já ouviram uma canção que traz essa frase? Essa frase foi produto da inveja. Raquel tinha um problema. Dá-me filhos, se não morro. Sem filhos eu não vou viver, eu não sou ninguém. Deus não é suficiente. Havia um outro amor no coração dela. O filho desejado se tornou um ídolo no seu coração. Veja, irmãos, até desejos bons podem se tornar idólatras. Deus requer adoração exclusiva. Veja, é algo bom você desejar ter filhos. Deus colocou esse desejo no nosso coração. Tanto que quem não pode gerá-los, adota crianças, irmãos, porque Deus colocou isso no nosso coração. Nós queremos ter filhos. Mas às vezes eu posso desejar tanto filho ao ponto de considerar que sem o filho não posso ser feliz. A minha vida não é completa. Mas Deus disse em Hebreus 13, versículo 5: contentando-vos com o que tendes, porque está escrito: jamais vos deixarei. Irmãos, Deus deve ser suficiente para nós. O nosso contentamento tem que estar nele. Porque se o nosso contentamento estiver em qualquer outra coisa, irmãos, quando essas coisas forem subtraídas, então nós vamos abandonar a fé. Se o seu contentamento está numa casa própria, se você perder, se a casa desabar, então você abandona o Senhor, ou mesmo sua vida não será mais a mesma. Mas se o seu contentamento estiver em Deus, não importa o que aconteça, irmãos. E nós vemos isso nas páginas das Escrituras. Homens eram apedrejados, chicoteados, mas eles se alegravam no Senhor. Paulo e Silas na prisão, alegres. Tudo lhes havia sido tirado, inclusive a liberdade, o direito de ir e vir, mas eles estavam alegres, louvando a Deus, porque o contentamento deles estava no Senhor. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. O que você ama mais do que a Deus, o que você quer proclamar mais do que Deus, o que você deseja mais do que Deus, com quem você quer estar mais do que Deus. Uma família no altar do Senhor deve adorar exclusivamente a Deus. Isso precisa se refletir no lar. Porque às vezes, irmãos, falamos uma coisa no momento do culto, mas fora do ambiente, vivemos outra totalmente diferente. Há amores que requerem a nossa lealdade, mais do que a nossa lealdade ao Senhor. Pessoas que amam o prazer e
não sentem prazer em todas as coisas que fazem com seus filhos, por exemplo, então não querem ficar com seus filhos. Só quer fazer aquilo que lhe faz sentir bem. Mas, irmãos, Deus nos faz fazer coisas que nós não queremos. E às vezes, irmãos, coisas que Deus nos leva a fazer e a viver, não nos dão prazer. Mas depois, irmãos, nós olhamos para trás e vemos como foi bom o oleiro ter quebrado o vaso. Porque assim nós entendemos que Ele é o bem mais precioso que nós temos. Como diz o salmista, não tenho outro bem além de Ti. Só Deus e nada mais. Do que preciso para que a vida faça sentido, irmãos? Essa deve ser uma pergunta para identificar se há idolatria de fato. Porque se adoramos exclusivamente a Deus, irmãos, o pecado começa a nos incomodar. Terceira coisa que quero destacar é que uma família no altar de Deus, ela tem uma relação pública com o Senhor. Veja, Josué, nas suas declarações, findando aqui no versículo 15, aquela frase que nós citamos e recitamos, ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, isso daqui todo mundo já sabia. Todo mundo sabia. Por quê? Quem era Josué? Josué, lá atrás, ele já acompanhava Moisés. E lá, em Números capítulo 13, quando Moisés envia espias à terra de Canaã para verificar como era a terra, e quando eles retornam, 10 espias, eram 12, 10 desencorajam o povo, falam, olha, a terra só tem gigante, tem cidades fortificadas, não vai dar, nós vamos morrer, não vamos conseguir. Josué e Calebe, eles permanecem fiéis, eles tornam pública a sua fé, correndo risco, inclusive, de serem mortos. Se não vejamos o capítulo 14 de Números, quando eles já retornaram, a partir do versículo 6, a Bíblia diz assim, Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra no meio da qual passamos a espiar é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos la dará. Terra que mana leite e mel, se Deus quiser, Ele vai nos colocar lá. Versículo 10, então disse toda a congregação que os apedrejassem. Veja, toda a congregação falou para apedrejá-los. Eram 2 homens apenas, defendendo a verdade, a palavra de Deus. E eles se expuseram aqui, irmãos. Expuseram sua fé. Nós acreditamos que Deus pode nos dar essa terra. E agora, irmãos, esse Josué que tem uma história com o Senhor, uma história notória, porque ele que conduziu o povo a entrar em Canaã, esse Josué agora ele faz questão de reafirmar a sua fé, reafirmar o seu compromisso com a aliança. Ele diz, olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não importa se nessa terra tem amorreu ou qualquer outro povo servindo outros deuses. Não importa se todos estão na contramão da palavra de Deus, nós serviremos ao Senhor. Da mesma forma, eu e você precisamos tornar pública a nossa fé. As pessoas precisam saber, a começar da nossa família. Os nossos filhos, por exemplo, precisam saber que nós gostamos de ler a Bíblia. Precisam saber que nós gostamos de orar. Eles precisam saber que nós amamos a Deus. E aí, será que o seu filho já viu você lendo a Bíblia? Irmãos, eu tenho aplicativo da Bíblia no celular, mas eu faço questão de em casa folhear as Escrituras. Porque meu filho precisa me ver lendo a Bíblia. Ver que eu invisto tempo na leitura. Se ele me vir com o celular, pode pensar que eu estou vendo o WhatsApp, né? Ontem nós estávamos conversando sobre
a devocional dele, né? Que ele precisa orar assim que acordar. Só que ele não nos vê orando porque ele acorda depois, né? Nós oramos quando acordamos, mas ele acorda depois. Então eu falei com a minha esposa, vou ter que acordar ele mais cedo para ele me ver orando, né? Nossa família precisa saber, irmãos, que nós gostamos desse negócio. A gente não somente vem ao templo, mas a gente gosta de orar. Todo mundo tem que saber. Começa no lar, mas os vizinhos também têm que saber. Mas não é porque você bota o louvor nas maiores alturas, ou porque você usa o vocabulário evangélico, mas eles precisam perceber na sua conduta. Porque se você afirma ser cristão, mas na sua vizinhança você xinga um bocado de palavrão, você arruma briga com todos os vizinhos, eles vão entender que você confessa uma coisa e vive outra. As pessoas precisam saber que nós temos essa fé real, sincera, verdadeira, como Josué estava falando. Josué falou para o povo, mas ele falou assim, eu e minha casa, nós vamos fazer desse jeito. E todo mundo tem que saber, quem estiver em redor, os seus colegas de trabalho têm que saber que você é servo de Deus. Eles não podem se surpreender ao descobrir, eles precisam saber que você serve ao Deus Todo-Poderoso, que você é servo de Jesus Cristo, pela sua conduta e também pelas suas palavras. Precisamos, irmãos, levantar a bandeira de Cristo, onde quer que nós estejamos. A Bíblia diz em 1 de Pedro 1,15, assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, a começar do lar, em todos os nossos relacionamentos. Mas, lamentavelmente, irmãos, eu lido com pessoas que procedem dessa forma. Há indivíduos que professam a fé cristã, mas xingam palavrão, falam pornografia. Há indivíduos que permitem que no seu lar que seus filhos durmam com as namoradas no quarto, em casa. Isso é um absurdo, irmãos, porque embora você não queira, as pessoas que sabem que você segue Jesus Cristo, elas também vão estar tecendo críticas, comentários, julgamentos. E devemos lembrar aquilo que o próprio Jesus nos ensinou, que a nossa luz, ela tem que resplandecer diante dos homens. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Mateus 5,16. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Glorificar a Deus não é só falar glória a Deus. Glorificar a Deus é ter um procedimento que o exalte, que faça com que as pessoas percebam que há algo diferente, porque esse era o propósito, irmãos, da aliança de Deus com o seu povo. Ele queria que Israel fosse uma vitrine para os outros povos, uma sociedade de contraste. Embora todos os povos em redor vivessem de maneira depravada, Israel tinha que viver diferente, tinha uma lei boa. Eles deveriam ser santos, porque o seu Deus era santo, sendo imitadores de Deus naquela sociedade corrompida. Assim como Paulo diz em Filipenses 2,15, nesse mundo corrompido nós devemos resplandecer como astros. Uma família no altar de Deus, irmãos, tem que ter essa relação pública com o Senhor. Deus nos tirou do mundo para que nós façamos isso. Com a nossa vida, nós o glorifiquemos. Deus tirou o povo do Egito para que o seu nome fosse conhecido entre os outros povos. Deus te tirou onde você estava, no lamaçal do pecado, para que por meio da tua vida, o nome de Cristo seja conhecido e Deus seja glorificado. Então, uma família no altar de Deus precisa ter esses pressupostos, precisa testemunhar publicamente da sua fé, precisa entender, ter a consciência de que estabeleceu uma aliança com o Deus Todo-Poderoso, uma aliança que não se rompe, um pacto indestrutível entre você e Deus. Tem que ter a consciência de que Deus deseja adoração exclusiva e precisa também estar consciente de que a nossa relação com o Senhor precisa ser pública. A minha família deve se relacionar publicamente com o Senhor, mas verdadeiramente, não apenas para as pessoas verem, mas algo genuíno que brote do coração. Porque, irmãos, nós não somos atores, nós somos servos de Deus, e as pessoas precisam ver
essa identidade sendo apresentada dia após dia. Vamos orar. Senhor, te damos graças, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, Pai. Obrigado, Deus, por essa reflexão, pelo privilégio que temos, Pai, de tratarmos desses assuntos tão importantes. Abençoa-nos, ó Deus, para que possamos, Pai, alcançar os objetivos aqui propostos, ó Deus, e assim glorificarmos o teu nome. Que possamos, ó Deus, com a consciência dessa aliança que tu firmaste conosco, Deus, ó Pai, possamos adorar-te exclusivamente, eliminando, ó Deus, os possíveis ídolos do coração, ainda que saibamos, Pai, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, mas cremos, ó Deus, que o teu Santo Espírito, ó Pai, pode, ó Deus, nos purificar de toda injustiça. Ó Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que tu continues a nos guiar, Pai, para que possamos dar essa publicidade à nossa relação contigo e assim glorificarmos o teu nome. Ó Deus, é o que eu peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém.